Paz seja convosco, igreja, amém? Glória a Deus, eu fico tão feliz quando o nosso Deus vem ministrando e se fazendo presente de uma forma tão maravilhosa, como já foi, neste louvor que Ele recebeu, né, subindo diante dEle, suave no Senhor, e confirmando cada palavra, cada ministração desses dias, deste momento em que a igreja está para realmente começar esse start de expansão. A minha vida e a sua vida, nós vamos começar a viver este novo de Deus, amém? O Senhor ministrou esse livro todo no meu coração. É um personagem que eu amo muito, mas desde o momento que sabia que iria ministrar, o Senhor já trouxe isso tão forte no meu coração. Creia que hoje Deus tem uma revelação, algo dos céus vai ser assim entregue ao nosso coração e à nossa vida, amém? Glória a Deus, louvado seja, obrigada, Ministério de Louvor. Então, sem mais demoras, eu quero que vocês abram lá no livro de Josué. Esse personagem, esse homem de Deus, é um grande exemplo. É um exemplo a ser seguido. Eu gosto muito, e vira e mexe, eu estou lendo, esmiuçando, meditando, ruminando esse livro na minha vida, esse personagem, a história desse homem. Como ele conduziu todas as coisas, um grande homem de Deus, um visionário. Então vamos abrir lá em Josué, no capítulo 1, a gente vai passear um pouco pelo livro, então eu quero que você fique com o livro aberto para a gente ir lendo algumas coisas aqui, amém? Então diz assim lá no capítulo 1, no versículo 7, amém? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Oh, glória a Deus! A expansão que o Senhor vem trazer sobre a nossa vida é um marco, é um novo para a minha vida, para a sua vida, para essa igreja, amém? Nós precisamos entender e assimilar e nos apropriarmos dessa verdade. Nós vamos viver isso porque o nosso Deus é fiel. Quando Ele traz uma palavra, quando Ele levanta um servo para dar uma visão, um entendimento, creia que Ele dá autoridade. Ele capacita, Ele garante a vitória. Então essa expansão, meu irmão, ela virá por conta da fidelidade do nosso Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é justo, não porque nós merecemos. Não porque nós temos o nosso propósito diante de Deus e é tão importante ter e colocar, mas porque é Ele, vem dEle. A nossa expansão começa nele, começa no Senhor, é para a glória dEle. Tudo é por Ele, amém? Nós precisamos entender e colocar a nossa visão, o nosso entendimento nisso. A expansão que vamos viver vem dos céus para nós. Não há nada que nós possamos fazer para mudar essa história, porque já está declarado nos céus. O Senhor falava muito ao meu coração. Tive até a oportunidade de falar com uma pessoa a respeito disso. O Senhor falou assim, alguns de nós, o Senhor já tem dado e começado essa expansão. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, é chegado o tempo da igreja, é chegado o meu tempo, é chegado o seu tempo, amém? Então nós precisamos entender que toda essa unção, essa autoridade, aquilo que está delegado nos céus, vem do Senhor para nós e vai acontecer na nossa vida. Quem era esse homem Josué? Josué era um homem assim, apaixonado pela presença de Deus em primeiro lugar.
Ele não se apartava da tenda. Quando Moisés foi ao Monte Sinai, ele estava lá junto, presenciando. Não foi até o cume, quando o Senhor realmente quis se falar de maneira diferente a Moisés. Mas ele estava ali. O povo estava todo lá embaixo. E Josué estava ali, apreciando, amando a presença do Senhor. A grande virtude, a grande unção, a grande diferença na vida deste homem, de Josué, foi ser apaixonado pela presença. A primeira coisa que eu quero que você aprenda neste dia, e eu sei que muitos de nós sabemos, mas que você traga essa chama no seu coração, é arder, é desejar, ansiar pela presença do Senhor. Em tudo na nossa vida, é a presença do Senhor na nossa vida. Josué era um guerreiro, isso eu quero que vocês lembrem. Lá mais para frente nós vamos retomar isso aí. Ele era um grande guerreiro, um estrategista, um soldado militar. E era um homem que precisava realmente ser levantado nessa hora para tudo aquilo que Deus iria concluir. Nós vemos que o livro de Josué é aqui o cumprimento da promessa do Senhor. Deus levanta Abraão e dará: eu te darei para você e a sua descendência essa terra, né, Canaã, essa terra que mana leite e mel, ela será da sua descendência. Então nós vemos todo no começo, o Antigo Testamento em Gênesis, falando e preparando este povo para este momento. E lá em Números, a gente começa então a ver esse movimento de verdadeiramente o povo entender. Nós agora somos livres do Egito, nós somos mais escravos, então nós estamos preparados para viver essa abundância, essa promessa, essa expansão do Senhor. De sair pela fé na presença do nosso Senhor, expandindo. Aleluia! E assim este homem era um homem forte e corajoso, por incrível que pareça. Por mais que a gente leia aqui, né, o Senhor falando para Josué ser forte e corajoso, ele estava num momento instável, e nós vamos falar sobre isso na nossa caminhada de expansão, pode haver isso, mas ele era verdadeiramente um homem de coragem, um homem forte, destemido verdadeiramente, cheio de marcas e cicatrizes de guerra, um homem bom, gente boa, que não desiste, e gente desse jeito expande, amém? Gente assim, como eu e você, também cheios de cicatrizes, de marcas de guerras, tem ou não tem? De lutas aí, gente como nós, que amamos a presença do Senhor, nós expandimos, amém? Nós vamos expandir além, mas tem aqueles que não expandem, tem aqueles que patinam, e antes da gente chegar naquilo que realmente o Senhor quer ministrar ao nosso coração, eu quero aqui atentar a alguns detalhes que é importante, para que a gente não se perca no caminho, porque a visão é para todos, amém? O Senhor quer que todos tenham este novo, este expandir, este caminho de vitória para a igreja. É uma visão não só para 29, eu creio que é o tempo da igreja expandir, com ousadia, com autoridade, com visões, com unção, jamais vista nessa terra. Mas o Senhor quer para todos, mas ali nós aprendemos neste momento que tem aqueles que não expandiram. Lá em Números 13, nós vemos que Moisés levanta 12 espias, lembra? E ele manda, olha, vai lá, vai ver a terra, vai ver os frutos, como é que é, se é boa, se não é, se é produtiva, se não é, os habitantes que lá estão. Então esses 12 espias, eles foram e voltaram, trazendo com eles até mesmo frutos da terra e trazendo ali notícias. Mas o que acontece? Os 12 concordaram, acharam que era tudo perfeito, maravilhoso? Não, tiveram 10 espias que não viram como o Senhor vê. 10 espias que chegaram
da terra, viram tudo aquilo e começaram a falar: nós vamos morrer naquele lugar. Aqueles habitantes são muito grandes, são maiores do que nós. A gente não tem condição de vencer, a gente não vai conseguir. E eles começaram a influenciar o coração de mais ou menos 2 milhões de pessoas que estavam no deserto naquele momento. E a murmuração, a reclamação foi tão grande, ao ponto de o povo querer destruir e matar o Moisés, e até mesmo Josué e Caleb, que disseram: não, a terra é ótima, ela mana leite e mel, é do Senhor. Mas este povo teve uma voz maior, a murmuração. Quando nós não vemos um dos caminhos que não nos leva à expansão, até o pastor falou nessa manhã, quando nós não vemos da maneira que Deus vê. Quando nós olhamos somente as circunstâncias, a adversidade, aquilo que é natural, quando nós vemos a situação na nossa frente, a doença, o problema financeiro, o casamento, quando a gente só olha com nossos olhos, que não tem o filtro do Senhor na nossa visão, nós começamos a murmurar, a reclamar, a desistir, a abandonar. Eles começaram a olhar para trás, a olhar para o Egito, falando: nós vamos voltar para o Egito, porque lá era melhor. Meu irmão, sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Aquele deserto foi cemitério para aproximadamente 2 milhões de pessoas que começaram a murmurar e não acreditaram na promessa, não viram como Deus vê. Nós precisamos chamar a responsabilidade. Deus é um Deus que faz, é um Deus de milagre, mas eu preciso crer e ver como Ele vê para avançar, não temer. O Senhor tira o medo. E o Senhor tem ministrado até mesmo no meu coração, porque tem coisas que Ele quer que eu viva, que eu expanda, e que às vezes eu também tenho medo, e às vezes começo a murmurar: não dá, não tem condições, eu não consigo, eu não sei. E o Senhor chama e fala: ei, preste atenção, quer morrer no deserto? Comece a se levantar, a tomar, a se apropriar daquilo que Deus falou e tem falado todo este mês ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós precisamos ver como Deus vê. Essa é a chave de vitória e resposta para mim e para você. Sabe, outra coisa que também leva a perder essa expansão, eu sei que é duro, mas nós precisamos ouvir isso: o desânimo. O Senhor fala 3 vezes com Josué: ser forte e corajoso, não é mesmo? Para que a gente fala assim, ser forte e corajoso? Para quem tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo. Para quem? Para quem está desanimado. E Josué se encontrava desanimado naquele momento. Seu melhor amigo, seu líder, seu mentor, seu discipulador morreu. Ele tinha um relacionamento paternal mesmo, próximo de Moisés. Morreu. E além de morrer, falou para ele: cara, esse povo aí é tudo seu agora. Todas essas pessoas você vai levar, você vai avançar. Ele sentiu o peso. Ele sentiu o medo. E ele se desanimou. E por isso o Senhor veio intervir. Oh, glória a Deus, como o Senhor é bom. O próprio Deus, a voz de Deus veio ao coração, aos ouvidos de Josué: tenha bom ânimo, eu sou contigo, eu não vou te abandonar. Sabe por quê? Deus sabe que o desânimo é um laço de Satanás. É algo que ele coloca, ele começa a minar no coração das pessoas, e muitos paralisam, não conseguem avançar, não tem força. Quantas pessoas, e até mesmo eu, muitas vezes desanimada, não conseguia levantar, e isso, um abismo chama um outro abismo, diz a palavra lá do Senhor. Um abismo, um outro abismo. Vem o desânimo, a fraqueza, de repente a depressão, o pânico. Uma coisa chama a outra, porque o inimigo, o que ele quer é nos paralisar. Não importa como ele vai fazer. Sabe, veio muito ao meu espírito aquilo que o Senhor falou para mim. Perceba a história de Elias, um homem de Deus, um exemplo de homem que também ficou desanimado. Então Elias era um homem de Deus, um servo ungido do Senhor, um profeta. Elias, ele no momento ele se desanimou, e o Senhor pediu para que eu lesse e estudasse aquilo de novo. Ele falou: presta atenção, Elias fez
parar de chover 3 anos, orou e parou de chover. Ele fez descer fogo do céu, amém? Matou 400 profetas de Baal. Mas este homem, no momento de desânimo, ele fugiu para a caverna. O Senhor falou assim para mim: filha, presta atenção. Quando você coloca a expansão, ou quando você coloca as suas expectativas na sua vontade, da maneira que você quer que aconteça, você vai se frustrar e vai desanimar. Porque Elias, ele falou assim: poxa, eu fiz tudo isso. E Jezabel e Caleb não se convertem, não se prostram diante de Deus, muito pelo contrário, querem matá-lo. Então não acontece como ele imaginava que iria acontecer, amém? E isso trouxe um desânimo. Por isso que nós temos que prestar atenção. É tempo de nos levantarmos e nos atentarmos para a voz do Senhor, que está falando: ei, eu não te desampararei neste negócio. Não está acontecendo do jeito que você imagina, está acontecendo como eu determinei. Vai prosseguir, vamos ouvir, vamos nos levantar. E o Senhor está falando para muito aqui: como eu vou expandir? O Senhor está dizendo: eu vou fazer e você expandir. Tenha bom ânimo, tenha força, tenha fé. É caminhada de fé no nosso Senhor. Se a gente olhar toda essa história aqui de Josué, é um milagre, é poderoso, é demais o que o Senhor faz, como Ele move todas as coisas. Então, nós vemos a maneira de não expandir agora. Entre outras coisas neste livro, eu quero que você leia Josué. É uma bênção. Tem uma oportunidade deste período aí, está lendo. Faça um propósito com o Senhor. Comece a ler este livro e ver como Deus vai falar grandemente ao seu coração. E se revelar como Deus Todo-Poderoso, que move as montanhas e todas as coisas. Amém? Alguns caminhos, né, que a gente tem para a expansão. Aqueles que não expandiram, morreram no deserto, não viram como Deus vê. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é ver como Deus vê. Josué, a partir do momento que foi animado pelo Senhor novamente, ele viu todos os milagres, todas as coisas que o Senhor já havia feito para ele e pelo povo dele, sabia que o Senhor concluiria. Ver como o Senhor vê é ter fé, é conhecer este Deus. Ver como o Senhor vê. Quando nós conhecemos, nós temos intimidade, nós temos relacionamento, nós aprendemos, nós conhecemos a pessoa, nós aprendemos como ela vê, sim ou não? Às vezes você olha já para o seu esposo, para a sua esposa, só pelo jeito dele estar, o rosto, você já conhece o que está acontecendo, amém? Assim é com o nosso Deus. A gente precisa começar a aprender, prestar atenção naquilo que está se movendo no mundo espiritual, aleluia. Nós estamos nessa terra, nós não pertencemos aqui, nós pertencemos ao reino dos céus. A nossa história, a nossa vitória, a nossa expansão começa no reino espiritual e já começou. Nós temos que nos apropriar para que ela venha sobre nós. Ver como Deus vê é mudar toda a história, todo o foco, toda a direção para a nossa vida. E a gente só consegue fazendo isso quando o Senhor fala para ele: não aparta desta lei, não cesses no 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que tens, tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Para nós enxergarmos, nós ver pelo filtro do Senhor na nossa vida, nós precisamos aqui estar pautado nessa palavra, ter este conhecimento, ter esta direção, amém? O Senhor falou pela manhã hoje através do nosso pastor, e isso já estava no meu coração, e o Senhor está como se Ele estivesse repetindo para nós 3 vezes: vê como eu vê, não como Covid, não como inflação, não como dificuldade, não como dor, mas como Todo-Poderoso muda a história de uma hora para outra, amém?
E assim o povo começou a caminhar nessa visão. A submissão e a palavra do Senhor, Ele diz, fazer tudo quando está escrito aqui. Meus irmãos, não há outro caminho, a não ser a santidade, amém? Não há outro caminho, a não ser praticar e fazer exatamente como a palavra do Senhor nos ordena. Caminhar segundo a virtude e a vontade de Deus, conhecer verdadeiramente a Ele, a sua palavra. Meu Senhor, o maior exemplo é o nosso Jesus, caminhar como Jesus caminhou. Nós precisamos conhecer e cumprir, fazer tudo, vencer o pecado, buscar ardentemente, caminhar contra a maré do pecado, contra a maré da murmuração. Nós precisamos nos levantar assim como Josué fez. A leitura, o conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, faz toda a diferença. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Nós começamos a enxergar o céu e como os céus movem. E os céus movem por fé. Amém? Quando nós obedecemos e fazemos aquilo que aqui está escrito, Jesus sempre falou, o meu alimento, né, é fazer a vontade do meu Pai, aquilo que Ele me enviou. Assim precisamos fazer. Lá em Josué, no 2, olha só. 2 no capítulo, não, 3, desculpa, 3, né? 3 no capítulo 3, no versículo 5. O Senhor fala para Josué. Quer dizer, Josué, então, comunica ao povo. Disse Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Quando o Senhor começa a despertar isso no nosso coração, amém? É porque é algo dos céus. Eu já vejo assim, como se coisas começando a expandir, coisas começando a acontecer no mundo espiritual. Os céus estão se movendo, os anjos do Senhor estão se movendo em favor dos seus filhos. Então o Senhor pede, santifica-te. Sabe o que é isso? Santificar é buscar a presença do Senhor, é viver a presença do Senhor em nós, é agir como Ele agiu. É tão maravilhoso que Josué amava a presença do Senhor, e uma das maneiras da gente expandir é amar a presença de Deus. Sabe por quê? Vou ver momentos difíceis, momentos que a gente não entende, como a gente falou ali, o exemplo de Elias, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente imagina, mas quando nós amamos e buscamos a presença do Senhor, nós perseveramos, nós continuamos, e para expandir, nós precisamos perseverar, amém? Fortemente no Senhor. Josué amava a presença do Senhor. E a presença do Senhor através da arca foi a grande diferença na vida deste povo. Eles começaram agora a andar e eles se deparam diante do Rio Jordão, e ele estava na época de cheias. O Rio Jordão, o pastor Lael conhece mais, mas ele não é tão grande, dizem, né? Mas em época de cheias, ele estava muito mais cheio e mais largo. Então eles chegam, se deparam diante daquele rio, sabendo que o Senhor é poderoso, já havia feito isso, aberto o Mar Vermelho. Então, dessa vez, Josué pede para que os sacerdotes peguem a arca, né? Coloquem a arca. E o Senhor fala, a partir do momento que a minha presença, quando os pés do sacerdote, com a arca, com a presença do Senhor, colocarem os pés no Jordão, ali se abrirá. Aleluia. Para a expansão, nós vamos enfrentar um Jordão. Mas nós não vamos sozinhos. A presença do Senhor é conosco. E assim a gente vê lá no 3:17. Porém os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto. Aleluia! Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que conclui.
Aleluia. Quando há uma adversidade na nossa frente, quando algo está impedindo a nossa expansão, nós não sabemos, talvez é um negócio que você queira abrir e você não tenha provisão, talvez há uma doença está ali batendo a sua porta. Nós temos que, pelo poder da presença do Senhor, colocar os pés no Jordão, e ali o Senhor vai abrir. É fé, é necessário que a gente tome essa atitude. O Jordão se abriu porque eles colocaram os pés lá. A expansão da sua vida virá porque você vai caminhar na presença do Senhor, colocando os seus pés. As adversidades vão caindo uma a uma pelo poder do nosso Deus. Pelo poder do nosso Deus, aleluia, porque Ele faz. Isto é milagre. E nós vivemos milagres e vamos viver tempos de milagres e de maravilhas do nosso Deus. Jesus está voltando, Ele quer salvar aqueles que estão lá fora. Então vai acontecer coisas notórias e grandes através da minha vida e da sua vida. Ei, levanta essa sua mão. O Senhor fala: vá e coloque as suas mãos sobre o doente e ele será curado. Isso é expansão. Coloque a mão sobre os seus lábios. Abra a sua boca e profetiza, porque eu falarei através dos teus lábios. Isso é expansão. Isso é pisar no Jordão. Oh, glória a Deus. Este é o tempo. Este é o momento. Então eles atravessam o Jordão e algo maravilhoso acontece. Toda vez, preste atenção, se liga. E depois marca esse versículo que eu vou falar. Toda vez que houver expansão na sua vida, preste atenção, você vai deixar um legado e notoriedade. Aleluia, legado e notoriedade. Presta atenção, lá no 4, no versículo 1 diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Vamos pular lá, senão é bastante coisa, para o 20, lá no versículo 20. 4:20, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué uma coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo que Israel passou em seco este Jordão. Legado, a expansão que você vai viver, a sua descendência vai usufruir dessa vitória na sua vida. A expansão que você vai viver gerará um legado para a descendência, para os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Eles vão olhar para você e vão ver: meu pai, minha mãe é um homem e mulher de Deus, e o Senhor agiu em favor da vida deles e vai agir em favor da minha vida. Os seus filhos não se desviarão, toma posse, não se desviarão do caminho do Senhor por causa do seu legado, por causa da sua fé, da expansão que você viveu. Eu tomo posse dessa realidade para a minha vida. Nós teremos um legado. Notoriedade, as pessoas vão notar a expansão na sua vida, amém? Olha que maravilha, no 24 diz assim: para que todos os povos da terra, faço aquele monumento, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim que temais ao Senhor vosso Deus
todos os dias, aleluia. Aonde você passar, a expansão da sua vida, as pessoas verão, a mão do Senhor é com este homem, é com essa mulher. Eles têm algo. Tem algo, e essas vidas vão olhar para você, vão ver isso e vão temer, quer dizer, vão desejar, vão se cair, se entregar aos pés do Senhor Jesus, amém? Expansão nos leva a ganhar almas para Jesus, amém? Sim. Notoriedade, não para que a glória seja nossa, porque nós não temos essa condição, mas a glória do Senhor será vista em nossa vida, em nossa família, e muitos virão ao Senhor por causa disso. Está vendo, meu irmão, por que eu e você temos tido tantas lutas para expandir? Porque não é o Senhor, quando Ele vai cumprir algo para nós, é algo eterno. Ele vai gerar algo em nós, vai mudar a nossa história, o nosso caráter, nos dar a resposta, cumprir o que prometeu, aleluia, transformar nossas vidas e expandir o reino. Almas virão, ora, o Espírito Santo está falando a respeito de células neste momento, ora, mas as suas células, as nossas células vão expandir. Muitos milagres, oh glória, aleluia, muitos jordões serão abertos nessa expansão da sua célula. Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer muitas pessoas, eu tomo posse, amém? Para as nossas células. Então, guarda e marca isso no seu coração. E por fim, depois do Jordão. Então a gente pensa aqui, o que acontece depois do Jordão? Eles atravessaram o Jordão, já foram festar, já foram fazer um monumento, glorificaram o Senhor, acabou, já conquistamos a terra? Foi isso que aconteceu? Não. A gente está aqui no capítulo 4. O livro tem até o 24, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Josué e aquele povo viveram guerras atrás de guerras. Mas sabe o que é? Conquistas atrás de conquistas. Expansão atrás de expansão. Foram aproximadamente 30 anos expandindo. Ei, aquilo que o Senhor vai começar a fazer na minha vida e na sua vida, levará anos de expansão. Nós vamos conquistar. Por isso que o Senhor falou, meu coração, filho, é apenas um start, é um mover que estou fazendo no meio da igreja, para que entendam que vão expandir, até que Jesus venha nos buscar em glória. Aleluia! 30 anos. Lembra que eu falei? Josué era um homem de guerra. Jesus, nosso Deus, precisava levantar um homem de guerra. Moisés era um legislador, era mais apaziguador. Josué não, já era aquele cara mais assim, não, vamos conquistar, vamos matar todo mundo, vai dar. Esse lugar já é meu, essa terra já é minha. Então ele era estrategista, mas é tão interessante que as estratégias que esses homens viveram foram estratégias dos céus. E eles expandiram, e eles então passaram o Jordão, entenderam agora diante de toda aquela imensidão. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, comece a visualizar essa terra de expansão na sua vida. Comece a visualizar. Em nome de Jesus, você em casa, comece agora. Feche seus olhos. Comece a visualizar essa expansão. Eles atravessaram o Jordão e agora, oh aleluia, estão diante da terra. Estão diante da conquista. Comece a visualizar a sua conquista, a sua expansão espiritual, emocional, financeira, familiar, conjugal. Comece a ver essa expansão. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bom demais, Pai. Este start para muitos aqui. Oh, glória a Deus.
o Senhor vai nos levar além. Além, quando a gente pensou que já chegou em tudo, nós vamos mais além. Quando a gente pensou que não é só até aqui, nós vamos mais além. Foram mais de 30 reis e reinos que Josué e o povo de Israel conquistaram. Chegou um momento que era tão grande, eu não vou falar que todas as do norte, ao oeste, ao noroeste, era tão grande a terra, que o Senhor começa a dividir essa terra entre as tribos. O Senhor vai começar a dividir esses molhos em nós, aleluia, na nossa vida, na nossa família, na nossa descendência, isso virá. Mas eles tinham que guerrear, eles tinham que conquistar. E é interessante que eles tomam duas atitudes. Lembre-se que eles precisavam se armar, já que eles iam enfrentar e guerrear, eles precisavam de armas de guerra. E será que naquele momento eles se armaram dessa maneira? Só com armas de guerra, de lanças e sei lá o que usavam tanto na época? Mas preste atenção, e esse aqui é o grande segredo da vitória deste povo. Eles se armaram espiritualmente. Depois que eles passaram o Jordão, glorificaram e fizeram um monumento ao Senhor. Vamos lá para o capítulo 5? Diz assim, deixa eu ver para não ler muita coisa. No capítulo 5, no versículo 2. No 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. No 3, então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Então, no deserto, durante 40 anos, e antes isso, foi uma das leis, uma das obrigações que o povo de Israel tinha que fazer. Eles tinham que praticar a circuncisão. Isso significava que eles pertenciam ao Senhor. Eles eram o povo de Deus. E aqui o Senhor fala para Josué, então todos esses que nasceram no deserto, que passaram porque os pais morreram lá, então eles cresceram, eles não foram circuncidados. Mas aqui o Senhor pede para que eles façam isso, sabe para quê? Para reconhecer o selo do Senhor na vida deles. Sabe o que eu vejo? Isso, identidade. Deus estava armando os filhos dele com identidade. Vocês são os filhos de Deus, aleluia, pertencem ao Senhor, são tomados, são propriedades do Deus Todo-Poderoso. Deus estava fazendo isso para circuncidar a alma, o coração, a dedicação deles, para eles entenderem a identidade de filhos. Vocês pertencem ao Deus poderoso, que fez e continuará fazendo, abrirá estes caminhos. Sabe por que nós vamos expandir? Porque nós somos filhos, como cantamos aqui. Sabe por que nós vamos crescer? Porque nós somos filhos, em nome de Jesus. A identidade precisa ser cravada no seu coração. Muitas vezes há pessoas que ficam: eu não sei, eu não posso, pobre de coitado de mim, eu não consigo, é tanta luta, é tanta dor, eu não sou nada, eu não sou fraco. Ei, quebra essa mentira de Satanás, em nome de Jesus. Você é filho de um Deus poderoso. Essa identidade precisava ser forjadas neles. E depois, a segunda arma de guerra deles foi no 5 agora, no 16. Eles celebram a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal,
celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Aleluia. Durante 40 anos, eles também não celebraram a Páscoa. E aqui o Senhor pede para que novamente eles celebrem a Páscoa. A Páscoa, para o povo judeu, representa a libertação do Egito, aleluia. Eles não são mais escravos, eles agora são livres. Sabe o que é isso? Mais uma vez, identidade. Nós não somos escravos. A nossa Páscoa hoje é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós